Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor e professor Anderson Ferreira. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Anderson Teologia. Você que não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você receba as notificações todas as vezes que chegar um vídeo novo aqui na nossa plataforma, aqui no nosso canal Anderson Teologia. Inclusive, você que não adquiriu o meu material, minha apostila, estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, essa que eu estou ministrando aqui, né? Adquira, entre em contato conosco para você estar adquirindo e estar sendo assim, abençoado com o conteúdo da palavra de Deus. Material embasado, ricamente estruturado, que visa assim, abençoar o corpo de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. A minha Bíblia se encontra aberta no livro de Apocalipse, capítulo 3, nos seus versículos 7 ao 13, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, como sempre faço de praxe, gostaria de trazer aqui um pouco, de forma sucinta, um pouco do contexto histórico e cultural de Filadélfia. Primeiramente, a palavra Filadélfia, ela é composta de duas palavras gregas, que é a palavra philos, que é amor fraternal, amor entre irmãos, tá? Philos é uma palavra que significa amor, e Delfos, irmãos, ou seja, amor fraternal, amor entre irmãos. Essa cidade ela foi construída por Eumenes, por amor que ele tinha ao seu irmão Átalo II. E ele construiu essa cidade em homenagem ao amor que ele sentia pelo seu irmão. Essa cidade hoje está localizada na atual Alaşehir, na Turquia. Tá bom? Essa cidade, nos tempos bíblicos, ela estava localizada em uma vasta colina de 200 a 260 metros de altitude, acima da estrada imperial, que vinha de Roma via Troade e levava ao Oriente através da Frígia. Estava localizada junto a uma importante rota comercial e ao controle de um grande distrito produtor de uvas, que contribuiu para a sua prosperidade. Então perceba que essa cidade estava em um local estratégico e ela era um grande produtor de uvas. Tá? A cidade também, nós já falamos um pouquinho sobre a sua história. Ela no ano 17 depois de Cristo, nos tempos de Tibério César, ela sofreu um terremoto e foi reconstruída. O movimento religioso da cidade era grande, pois possuía muitos templos suntuosos em suas ruas e bairros. Segundo o exegeta bíblico George Led, a principal divindade venerada entre a população de Filadélfia era Dionísio. Na cultura greco-romana, Dionísio era o deus da festa, do vinho e da devassidão. Então perceba que a cidade de Filadélfia era uma cidade extremamente importante no que tange a sua localização. Era uma cidade importante como produtora e distribuidora de uvas, ou seja, de vinho, e nessa cidade abrigava um templo
ao deus do vinho, do excesso, da devassidão, da embriaguez, o deus Dionísio para os gregos e Baco para os romanos. Então perceba que essa cidade era uma cidade estratégica, né? Geograficamente, politicamente, militarmente, e também uma cidade produtora da parte de vinícolas, ou seja, de vinhos, e também era politeísta, pagã, como qualquer outra das cidades daquele tempo, porque venerava diversos deuses, inclusive tinha ali um templo ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, das festas e da devassidão, do excesso. Veja que Jesus se apresenta àquela igreja como aquele que é o santo, o verdadeiro e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então Jesus apresenta essa igreja como o santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. Agora, perceba que isso é muito importante. São títulos importantes atribuídos a Jesus. Só que eu gostaria de destacar aqui duas questões. Primeiro, que a igreja, ou melhor, eu queria destacar uma questão, que as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia são a única das duas igrejas dentre as 7 que não recebe nenhuma censura, ou seja, nenhuma crítica por parte do Senhor Jesus, pois, tá bom? Não é que essa igreja elas fossem perfeitas, não tivesse falhas, faltas, alguém em pecado, não. Só que isso aí eram bem minoria, bem minoritário, em detrimento das outras, que eram casos mais visíveis, mais notórios. Tá? Por isso que Jesus ele vai fazer uma censura, uma crítica mais enérgica para algumas. Por exemplo, para Laodiceia, Jesus ele vai dizer que ele está do lado de fora querendo entrar na igreja. Jesus não está entre os crentes. Mas isso não significa dizer que não tinha ninguém na igreja de Laodiceia que não prestasse. A gente vai ver isso na próxima aula, encerramento dessa série de estudo nossa. E Filadélfia também não fica diferente. O fato de Jesus não tecer nenhuma crítica ou uma censura a essa igreja, ou a Esmirna, por exemplo, não significa que não tivesse crentes ali em falta, que precisavam voltar a esse primeiro amor, que precisavam romper com o mundo, que não aceitavam, que não tinha ali alguns que não toleravam a doutrina de Jezabel, ou até mesmo alguns que tinham nome de vivo, mas que estavam mortos. Tinha assim, crentes que se gabavam pela sua riqueza, pela sua autossuficiência, pela sua notoriedade, pelo poder aquisitivo que possuía. Tinha tudo isso. Só que isso era em escala menor, em detrimento das outras igrejas que tinha em escala maior do que essas, tá bom? Mas qualquer igreja, qualquer tempo, qualquer época, tem pessoas que andam em sinceridade e verdade, mas aqueles também que andam faltosos e de modo indisciplinar para com o Senhor Jesus, tá bom? A gente precisa deixar isso aqui claro para não criar-se uma má impressão de que eram igrejas perfeitas, que não tinham falta, não tinha falha, etc. Tá bom? Vamos destacar então aqui essas três identidades ou identificações de Jesus àqueles crentes. Primeiro, ele se apresenta como santo. Esse termo santo vem do grego hagios, que significa, vem do grego raso, que é venerar, significa fundamentalmente separado. E por conseguinte, nas escrituras, em seu significado moral e espiritual, separado do pecado e, portanto, consagrado a Deus, sagrado. Esse título é atribuído a Deus no livro de Apocalipse. Todavia, o Senhor Jesus também é descrito como Santo de Deus, pois ele é consagrado a Deus. O fato de Jesus ser identificado como santo, que é um dos títulos divinos, é porque ele possui natureza divina e compartilha da santidade de Deus Pai. Então, Jesus ele é identificado como santo. Deus no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías vai retratar Deus como Santo de Israel. E esse título era um título dado a Deus, ao Pai, a Yahvé, na Antiga Aliança. Só que agora Jesus também recebe esse título como Santo de Deus, pois partilhando da mesma natureza, da mesma essência que o Pai, logo
tá bom? Ele também era santo como o Pai é santo. Então ele foi separado, ele era santo, ele era separado e foi separado para uma missão que o Pai assim já havia estabelecido. E os demônios, no seu ministério público, confessavam que ele era santo, tá bom? Mas também é identificado como sendo verdadeiro. Esse termo verdadeiro vem do termo grego aletinos, significa verdadeiro, no sentido real, ideal e genuíno. Perceba que ele é tudo aquilo que afirma ser cumprido, os ideais que prega, as esperanças que inspira. A expressão aletinos, que é também genuíno, dá ênfase hebraica na fidelidade de Deus, que sugere que Deus ou Cristo, como verdadeiro, cumprirá a sua palavra. Para o prefixo aletinos, o exegeta Led nos mostra que o Senhor lembra o pacto que fez com Israel nos tempos do Antigo Testamento e que ele agora cumpriu fielmente na igreja em Jesus Cristo. Então, quando Jesus é apresenta como verdadeiro, assim como o Pai cumpriu as promessas dele ao seu povo na antiga aliança, e algumas que ele não cumpriu, ele agora está cumprindo por meio do seu Filho. Logo, tanto o Pai quanto o Filho são verdadeiros, são genuínos. Não há sombra de variação, de dúvida nos mesmos, pois eles são santos. Ele é santo, o Pai é santo, o Filho também é santo, tá bom? Então, ele é fiel. Esse verdadeiro fala da fidelidade do Pai e do Filho, por sua vez, que Deus, o Cristo, como verdadeiro, cumprirá a sua palavra, ou seja, ele jamais irá faltar com a verdade em suas palavras. Então, Jesus se apresenta como aquela igreja, como santo de Deus, mas também como verdadeiro. E aquele que tem a chave de Davi, que é uma expressão messiânica, tá? Isto é o genuíno rei messiânico, que torna eterno o trono de Davi. As chaves de Davi representam a autoridade de seu ofício real. Em virtude desse ofício, ele abre e fecha as portas e ninguém pode alterar-lhes as decisões. Jesus passou a exercitar essa autoridade quando comissionou a sua igreja e começou a trabalhar com os discípulos. Então Jesus é aquele que tem a autoridade messiânica de abrir a porta do reino de Deus e de fechar a porta do reino de Deus. Então perceba que, assim como ele aqui tinha as chaves do tesouro real da casa de Davi, Jesus é aquele que tem a chave, que tem a autoridade. Entenda que no Apocalipse, em toda a Bíblia, chave denota autoridade. Autoridade de entrar e de sair de um lugar. Jesus é aquele que tem a autoridade de abrir as portas do reino, mas também tem a autoridade de fechar as portas do reino de Deus. Tá bom? Então, isso denota a sua autoridade messiânica. Então, Jesus é aquele que é o santo de Deus, consagrado de Deus, é o verdadeiro, aquele que é fiel para cumprir as promessas do Pai, a aliança, o pacto que ele estabeleceu, e, por sua vez, é aquele que tem a autoridade de abrir ou de fechar as portas do reino de Deus, da salvação. Tá bom? Jesus ele traz aqui um elogio à igreja de Filadélfia, no versículo 8. Conheça as tuas obras, que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então veja que essa igreja, Jesus está dizendo para ela que Jesus está elogiando a sua pouca força econômica, a sua pouca força política, a sua pouca influência social, mas Jesus está elogiando a fidelidade daqueles crentes para com ele, né? O que é de mais importante
trazendo para os nossos dias é que, mesmo que nós não tenhamos influência econômica, influência social, influência política, não estamos aquém, à deriva no mundo. Servimos a um Deus Todo-Poderoso. E mesmo que tenhamos pouca força, estejamos desanimados, cabisbaixo, sem forças de orar, de buscar, que não desfalecemos, pois o nosso Deus é aquele que renova as suas forças e não nos deixa todos os dias de nos conferir a sua graça. E isto me remete àquele texto de Paulo, aquela visão, aquele êxtase que Paulo experimentou na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que ali o Senhor, Paulo, com aquele espinho na carne, ele orou por 3 vezes para que Deus lhe tirasse aquele espinho. E a resposta do Senhor para ele foi: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tendo pouca força, o segredo é: guarde, armazene, pratique, viva a palavra e não negue, jamais negocie. Jamais negocie seus valores, o seu princípio. Deus quer que você seja fiel em meio a uma geração que não sabe o que é fidelidade, que não sabe respeitar laços de amizade, uma geração que tem relacionamentos líquidos, tanto no que tange a vida amorosa, a vida social, amizades e entre outras. Que possamos viver relacionamentos sólidos, relacionamentos consolidados, primeiramente com Cristo, e que, por sua vez, o relacionamento vertical desencadeará no relacionamento horizontal. Pense nisso. Vamos continuar aqui. A promessa de Jesus para com a igreja de Filadélfia. O Senhor Jesus promete àquela igreja que colocaria diante dela uma porta aberta. E aqui tem 2 vertentes para a porta. Uma, a porta da evangelização, e a porta do reino de Deus. Eu particularmente entendo que Jesus está falando das 2 premissas. Primeiro, porque ele está fazendo alusão no versículo anterior que ele tem a chave de Davi, e chave já automaticamente se associa com porta, ou seja, ele tem a autoridade de abrir a porta e fechar a porta do reino de Deus. E também ele está colocando diante daquela igreja uma porta aberta para a proclamação, para a pregação do evangelho, tá bom? A segunda promessa que Jesus faz para aquela igreja é de que ela faria com que os judeus que faziam oposição aos cristãos de Filadélfia, que os judeus se prostrariam ante aquela igreja. Primeiro devemos destacar o porquê de o Senhor Jesus chamar aquela igreja de sinagoga de Satanás. Então veja que aqui Jesus está falando de um ajuntamento, no versículo de número 9, né? Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga, ou seja, a sinagoga fala de ajuntamento, tá? De Satanás. Satanás é uma palavra grega que significa adversário, não é necessariamente a personificação do mal, do inimigo, do ser maligno, tá? Doente, do ser maligno, mas necessariamente de adversários, de opositores num todo. Muitas vezes você vai ver, tanto em algumas passagens do Novo Testamento, quanto majoritariamente a Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, essa tradução muitas vezes ela vai aplicar o termo Satanás, Deus se fazendo opositor de algum personagem no Antigo Testamento, como por exemplo o próprio Balaão. Se pegarmos a versão da Septuaginta, e ali Deus se coloca como um adversário, como Satanás, contra Balaão, tá bom? Você vê a figura de Satanás ali como um adversário, alguém fazendo oposição a outra pessoa, não necessariamente a personificação maligna. Satanás como uma personificação, um ser do mal, só vamos encontrar mais precisamente no Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, versículo 10, que ali Jesus usa a expressão que o evangelista Mateus, vai usar a expressão que Satanás, ser do mal, deixou Jesus ali depois da tentação no deserto, sem conseguir êxito, é claro, contra o Senhor Jesus na tentação do deserto. Perceba que aqui Jesus está falando que esse ajuntamento de adversários que se declaram judeus, mas não são, mas mentem,
Jesus fala que fariam com que eles viessem e que se prostrariam diante dele e sabesse do amor que Jesus tinha para com aqueles crentes. E isso é muito interessante, porque mais uma vez João deixa claro que os verdadeiros judeus não são os que vão à sinagoga para adorar a Deus, mesmo sendo judeus extremamente por raça e religião. E veja que Paulo vai falar de um judaísmo espiritual na sua epístola aos Romanos 2, 28 e 29. Depois você confira na sua Bíblia, por favor. Eis que eu farei prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Então, no Antigo Testamento, contamos uma base ampla para esta ideia, com a diferença de que lá ela é retratada em termos de triunfo de Israel sobre os seus inimigos e da salvação dos gentios pela fé no verdadeiro Deus de Israel. João reverte o quadro para os cristãos gentios, não judeus, pois os judeus se recusaram de receber o seu Messias, Jesus. A igreja, em sua maioria composta de gentios, tomou o seu lugar como um judaísmo verdadeiro e é agora o novo povo de Deus. Então veja que Jesus também faz uma terceira promessa a essa igreja no versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Alguns interpretam essa passagem como uma vertente da escatologia pré-tribulacionista. Só que quando você vai pegar essa palavra provação, tá? Ela vem de uma palavra grega peirazo, tá? Que alude tribulação, o fato de ser tentado, de uma oposição grandíssima, de alguém fazer uma oposição ferrenha, travada contra você. Então, no meu ver, nesse versículo 10, Jesus não está falando fazendo uma defesa da premissa pré-tribulacionista, tá? Aqui eu entendo que Jesus está fazendo aqui uma alusão de uma situação que iria acontecer entre aqueles crentes e que Jesus iria poupá-los, tá bom? De um sofrimento, de uma tribulação tamanha. Jesus iria, por amor àqueles crentes, iria poupá-los de um momento adverso. Há quem diga que essa hora da provação é a grande tribulação, período de 7 anos que vai acontecer, que é onde surge a manifestação do anticristo, o pacto que ele faz com Israel por 7 anos, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que até então é unânime, tanto entre judeus e cristãos, que esse versículo não se cumpriu ainda em nenhum momento na história do povo de Deus. Logo, então, isso é uma questão escatológica ou futurística, tá bom? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe porque nós não estamos aqui discutindo escatologia, estamos trazendo essa questão para vocês poderem entender a amplitude como alguns exegetas bíblicos, que são da premissa escatológica pré-tribulacionista, se interpretam esse versículo. E o versículo 11 vai dizer: venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus pronuncia as seguintes palavras aos cristãos de Filadélfia, dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É uma alusão clara, com base no livro de Apocalipse, à segunda vinda de Jesus. Né? Segundo o teólogo Kistemac, no Apocalipse não há tempo cronológico, mas seu princípio é significativo. Não há evidência de quando ele virá, mas a certeza de seu regresso ecoa por todo o livro do Apocalipse. Jesus vem para confortar o seu povo e para vingar os seus inimigos. Então, Jesus está prometendo que iria vir para salvar o seu povo de um sofrimento iminente e julgar aqueles que estavam fazendo oposição aos filhos de Deus. Tá bom?
E qual é a recompensa de Jesus aos vencedores de Filadélfia? O versículo 12 vai nos dizer assim: ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, vamos destacar aqui. Deixa eu beber um pouquinho de água para poder dar uma lubrificada na garganta, né, irmãos? Vamos voltar aqui para nós discutirmos, então. O que seria, então, essa recompensa? Primeiro, ser coluna. Nos tempos bíblicos, né, na cultura daquele povo, você fazia uma coluna para homenagear alguém. Um grande signatário, um grande diplomata, um filósofo, um professor, um educador e etc. Você fazia uma coluna e colocava ali o nome daquela pessoa, né, a imagem daquela pessoa, você fazia ali com uma coluna, uma pequena coluna, e colocava ali um busto daquela pessoa para homenagear, para venerar aquela pessoa. E Jesus, tomando como exemplo esse modelo, desse contexto da cultura vigente, ele toma como premissa isso e ele diz o seguinte, né, que com base nessa prática, Jesus diz que os vencedores receberiam tal reconhecimento no céu. Melhor que temos os nomes gravados das colunas é sermos coluna no templo de Deus. Ou seja, muito mais do que você ser lembrado nessa vida, em outras palavras, é você ser lembrado diante de Deus no seu reino celestial. Então, muitas vezes nós procuramos ser lembrados, ser ovacionados por esse mundo, por esse sistema, mas Jesus está querendo falar conosco que nós não devemos procurar as glórias desse mundo, né, o reconhecimento desse mundo, mas sim procurarmos ser conhecidos diante dele, principalmente no novo céu e na nova terra. E a outra promessa de Jesus, né, para aquela igreja, na verdade, a recompensa, perdão, de Jesus para aquela igreja, depois, além de ser coluna, os 3 novos nomes que são o nome do meu Deus, que segundo o exegeta Ralph Earle, o nome de Deus significando sua posse era colocado sobre os israelitas, porque logo após a bela bênção do sumo sacerdote, ou da bênção sacerdotal, a Nova Jerusalém é descrita em mais detalhes nos capítulos 21 e 22. O novo nome é símbolo para a glória mais completa de sua pessoa e caráter, que aguardam revelação na sua vinda. Ele sintetiza esses 3 nomes como consagração completa a Deus, o nome do meu Deus, cidadania intransferível na cidade celestial, o nome da cidade do meu Deus, e conhecimento mais completo de Cristo na sua segunda vinda, o meu novo nome. Então, Jesus está falando aqui, nesse trecho, sobre consagração completa a Ele, no seu reino, cidadania intransferível, ou seja, que não vai ser mais perdida, e, por sua vez, também é o conhecimento mais completo de Cristo. E isso me faz lembrar de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo, se não me engano, é 11, deixa eu só conferir aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo, no final do seu trecho, que ele está falando sobre o amor como equilíbrio no uso dos dons espirituais, ele vai dizer assim, no versículo 12, perdão, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face, perdão. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. O que Paulo está falando aqui? Que hoje temos um conhecimento de Deus limitado. Mas quando chegarmos na eternidade, teremos um entendimento um entendimento completo, na sua plenitude de quem é Deus.
Hoje nós temos um conhecimento parcial, limitado, em detrimento do pecado. Então nós somos seres limitados, então não conseguimos entender na dimensão de fato quem é Deus. Mas quando ele se revelar, quando ele se manifestar, a recompensa pela nossa fidelidade, nossa sinceridade, pelo nosso amor devoto a ele, será, além de ser consagrado, viver para ele para todo sempre, o adorando dia e noite, ser cidadão desse novo reino e jamais poder ter a capacidade de perder essa cidadania, teremos um conhecimento completo da sua pessoa, por isso que receberemos um novo nome. Que possamos refletir sobre isso, que mesmo tendo pouca força, tendo pouca influência nesse mundo, não sendo conhecido, não sendo rico, não tendo influência política, social, mas que não possamos jamais nos esquecer que existe uma recompensa para nós. Podem fazer oposição, se levantar contra a igreja, contra o povo de Deus, mas existe algo muito maior, muito mais excelente que nos espera após essa vida. Eu termino citando o apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, melhor dizendo, Romanos capítulo 8, versículo 18, que ele vai dizer que porque para mim tem por certo que as aflições, os sofrimentos, as angústias, as injúrias, a injustiça desse tempo presente não são para comparar. Não há como comparar. É um paradoxo com a glória que nós há de ser revelado. Porque essa leve, Paulo vai dizer na sua segunda epístola aos Coríntios, em contexto de oposição, capítulo 4, essa leve e momentânea tribulação resulta para nós em um peso de glória muito excelente. Sofra, padeça, mas saiba que existe recompensa para aqueles que são fiéis e que perseveram até o fim. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para estar recebendo sempre que chegar aqui novos vídeos no canal. Que Deus vos abençoe, fique na paz.